Olá, meu nome é Gabriel Alexandre de Souza Braga e estou aqui para fazer o React do subprojeto 2 do Grupo 1 para a matéria de controle Zoom. Boa noite, eu sou o Carlos Miguel Freiberger e esse é o segundo subprojeto da matéria de controle de sistemas lineares 1. O tema desse segundo projeto é o controle PID. O meu processo é o sistema Ball&Bean. Começando falando mais teoricamente sobre os sistemas de controle, o primeiro deles seria o controle proporcional, ou ação proporcional. Em um controlador proporcional, a saída dele é diretamente proporcional ao sinal de erro. Tá, aqui eu achei interessante, né, que ele colocou a imagem, né, demonstrando o ganho, né, do controle proporcional, né. Eu acho que ele poderia ter colocado da malha completa, que talvez fosse ficar melhor. Eu acho que também seria bom ele botar a fonte, né, pra gente saber se foi ele que fez, ou caso ele tenha tirado de algum lugar, dar o crédito a quem fez, né, que é o mais correto. Daí aqui é bem bom, né, ele ter colocado as informações de uma maneira bem resumida, assim dá pra gente ter aquela noção, né. E aqui o equacionamento, né, que também é bem interessante. Esse método ele possui uma vantagem de eliminar as oscilações do sistema. Aqui matematicamente, né, mostrando que a ação é proporcional ao valor do erro. Para você transformar isso, você aplica uma constante de proporcionalidade, né? No caso, o Kp, que é o ganho da ação proporcional. E aqui explicitando o erro. Uhum, isso aí. Aqui tem um sistema como é, né? Ah, tá, tá, A tá. realimentação. Então ele colocou agora, né? Mas ele, assim, ao meu ver, pelo menos ele poderia ter já deixado lá. Eu acho que ia ficar legal. Daí vem pra essa, daí mantém esse slide como tá, mas no outro, né? Não precisava daquele zoom, talvez. E daí ia ter ficado mais fácil do pessoal entender que é o erro, né? Que se a gente voltar aqui um pouquinho, né? Ele explicitou o erro, né? Ele mostrou como que né? O que o erro é calculado. Mas olhando para a imagem aqui não dá para notar direito, né? Enquanto aqui já é possível, né, de ver que aqui é a saída, né, menos a nossa referência, né? Mas tá, interessante. O controle proporcional e o sistema. O erro e daí a saída com a ação proporcional a ele. Um ganho proporcional muito alto gera um alto sinal de saída, o que pode desestabilizar o sistema. Mas um ganho proporcional muito baixo, o sistema falha em aplicar a ação necessária para corrigir os distúrbios. Aqui tem uma simulação da ação proporcional com variados valores de K, o ganho variável. A gente pode ver que com o ganho maior, ele vai mais longe da referência e oscila mais Uhum. no começo, e com grau menor, com ganho menor, ele não oscila tanto, só que ele demora muito para chegar no valor de referência. É, essa imagem aqui também tá bem interessante, né? Novamente, eu acho que por fonte seria interessante pra gente saber se foi ele que fez ou não. É, mas é isso, né? Dá pra ver, tá certinho, né? Aqui então a gente tem a referência, ele plotou a referência pra gente ter como base. E aqui como o sinal de saída, então, né, se comporta, né? Como que esse S de T se comporta em relação a R de T, né? Então, se tem um ganho muito alto, isso não desestabiliza o sistema, mas traz muita oscilação, né? Provavelmente os polos desse sistema são complexos e se não, né? Ou tendem a ficar complexos conforme aumenta o ganho. Né? Mas ele explicou bem, tá bem bom, né? Então, sobre o controle integral. Ele é proporcional à integral do erro. Uhum. A ação integral produz um sinal de saída que é proporcional à magnitude e à duração do erro, ou seja, o erro acumulado. Isso fornece uma alternativa para Ah, corrigir. uma coisa importante também de falar aqui, que ele, eu acho que esqueceu de falar no pedaço do proporcional, né? É que conforme a gente aumenta também esse ganho proporcional, isso faz com que o tempo de assentamento diminui, né? Dá pra reparar aqui, ó, no vermelho, que o tempo de assentamento leva um pouco mais de tempo e no verde, né, é mais rápido, né? Só que se aumentar muito aqui, né, como a gente viu nesse sistema em questão, né, isso pode trouxe, né, oscilações para o sistema, né, que fez o tempo de assentamento não ficar tão bom, né? Mas assim dentro de uma faixa, né, permitida ali de estabilidade, é, o ganho traz um tempo de assentamento mais rápido, né, o KP proporcional, né? Proporcional à magnitude e à duração do erro, ou seja, o erro acumulado.
Isso fornece uma alternativa para corrigir o erro gerado pela ação proporcional e acelera assim a resposta do sistema, Uhum. permitindo chegar ao valor de referência mais rapidamente. Aqui, matematicamente, né, a Que proporcionalidade do eu acho que ele poderia ter feito o mesmo que eu falei antes, de ter botado aqui a imagem da malha, né, com o KI, né, pra gente, né, que eu acho que fica melhor do que só mostrar o bloco, né, fazer o diagrama de bloco completo de uma malha fechada com um ganho integral, né. Eu integral acho que ia ter ficado um pouco mais do interessante. erro, a constante de proporcionalidade, que no caso é o ganho do controle integral, que multiplica o erro, a integral do erro. Aqui o esquema, do mesmo Uhum. jeito do outro, só que proporcional à integral do erro. A ação integral ela corrige o valor da variável manipulada em intervalos regulares, chamada de tempo integral. Ou seja, ele vai somando o erro ao longo do tempo. Se o ganho integral é baixo, o sistema pode levar muito tempo para atingir o valor de referência. Se o ganho integral for muito alto, o sistema pode se tornar instável. Uhum. Por ser regida por uma integral, é uma ação mais lenta, é um controlador mais lento, que elimina os. Por isso que ela é utilizada em conjunto com a ação proporcional, Uhum. que vai Tá. corrigir os desvios. Aqui eu acho que assim, esse slide, na minha opinião, ficou muito poluído, né? Dava pra. Muito texto. Eu acho que slide, né, assim, eu prefiro por tópicos, mas é bom às vezes ter um resuminho, mas pra mim ficou muito texto. E é isso. E eu acho que ele fala um pouquinho lento, né? Dava pra falar talvez um pouco mais rápido. Que eu acho que muito pausado fica meio ruim também, né? Instantâneos, enquanto a ação integral corrige ao longo de um tempo maior. Aqui a gente pode ver a simulação Uhum. com variados valores Isso. do ganho. O com 50 ele chega bem mais rápido que com o 10, por exemplo, só que ele Uhum. dá um sobresinal aqui no começo, dando uma alteração Traz sobre no esse não. valor. Tudo bem. Ele poderia ter explicado o porquê do sobressinal, né? Ia ser interessante, né? Que isso dá porque como ele vai acumulando esses erros, né? E no começo o erro vai ser muito grande, então isso vai fazer com que essa ação integral gere um ganho muito alto para o sistema, que vai fazer com que haja esse sobressinal, né? E dela não consiga atuar a tempo de quando ele chega no ponto que era para ele chegar, ela diminuir esse ganho para ficar certinho, né? Então isso faz gerar esse sobressinal e depois estabilizar, né? É, mas tudo bem. Aqui sobre o controle derivativo, a ação derivativa produz um sinal de saída que é proporcional à velocidade de variação do erro, porque ele funciona com justamente a derivada do erro. Focado em melhorar o comportamento do sistema transitório, por ser uma derivada, a ação é bem mais rápida, antecipando Uhum. e prevendo a tendência de variação dos erros e corrigindo os sobressinais encontrados na ação de proporcionalidade. Aqui a gente pode ver um GIF. Isso aqui foi bem legal, né? Ele trouxe o GIF, calma, vamos voltar só um pouquinho. Aqui a imagem ele. Ó, aqui não é nem a malha completa, mas já dá pra entender bem, né? A gente sabe que tem a realimentação, tudo. Ele poderia ter feito tipo essa nas outras também, né? Que nas outras ele só focou no bloco, né, da ação em si, não, né? Aqui ficou bem bom. E aqui não ficou tão poluído quanto os outros e tá bem explicadinho, tá bem bom. Ação de proporcionalidade. Aqui a gente pode ver E o GIF foi muito interessante. O GIF, pra gente ver o comportamento, tudo ficou bem ilustrativo, bem legal mesmo, essa ideia de pôr o GIF. um GIF que mostra como funciona. O problema do controle derivativo é que caso a variação do erro seja zero, de um tempo para o outro, tempo medido para o outro, ele vai parar de atuar. De Ou gerar um seja, ganho. se por algum acaso ele chegar numa variação do erro zero e não tiver atingido o valor desejado, ele nunca vai por si só chegar nesse valor. Como pode ser visto aqui, que ele tem uma perturbação Exato. que faz ele ficar estacionário nesse valor porque o erro não está mudando. Então, unindo todos esses sistemas, a gente tem o controle PID, né? Que é a atuação em conjunto dos três sistemas. O sistema ele pode ser PI, ou ele pode ser PD, ou ele pode ser PID, usando todos eles juntos. Então aqui são as características dele, né? Atua efetivamente no regime transitório por conta do P e do D e no regime permanente por conta do I. Uhum. Garante erro zero no regime permanente por conta do Do I. integrador. Uhum. Pode melhorar a estabilidade do sistema por conta do derivador.
a resposta do sistema é mais lenta do que no PD, porque ele tem que ter a ação do I, e porque depende de uma integral, ele é mais lento. O aumento do ganho. Aí eu acho que depende do projeto, né? Porque o que vai fazer a ação ficar mais rápida, né, é o P, né? Então, conforme a gente aumenta esse ganho do P, isso vai fazer com que a ação seja mais rápida, né? Para chegar em erro zero, né, em regime permanente, daí isso vem do I, né? E daí dependendo do ganho que a gente dá para a ação integral, isso pode ser rápido ou não, né? Mas obviamente se a gente aumentar muito esse ganho, isso vai fazer com que tenha um sobressinal maior, né? Tem todo, né, umas coisas assim que a gente tem que achar o meio termo melhor possível para o sistema específico. Mas não necessariamente a ação vai ser mais rápida por ter um I, né? É, é isso. D pode gerar uma resposta inicial mais rápida, mas deixa o período de transição total mais lento. E o aumento do ganho I pode deixar a resposta mais rápida, mas também mais oscilatória, igual foi mostrado nos exemplos anteriores. Então, eu acho que daí sobre a oscilação depende também do sistema em questão, né? Não necessariamente se você colocar um ganho isso vai adicionar muita oscilação no seu sistema. Pode ser que adicionando uma ação derivativa, né, isso traga oscilações, né, também. Depende, eu acho que de sistema para sistema, mas de fato, se você trazer a ação I, isso pode sim trazer uma oscilação para o sistema, porque você vai estar trazendo um polo a mais, né? Isso vai fazer com que as coisas se comportem um pouco diferente, né? É, e é isso. Aqui está o modelo matemático do sistema, né? O ganho proporcional multiplicando o erro, mais o ganho integral multiplicando a integral do erro, e o controle derivado e o ganho derivado multiplicando a derivada do erro. Aqui, então, aplicando para o meu processo, o sistema ball and beam. Aqui, como foi visto no primeiro subprojeto, a modelagem chegamos nesse sistema, nesse valor. Então, como vimos no primeiro subprojeto, o sistema é um integrador duplo, portanto, o melhor sistema de controle a se aplicar nesse caso seria o PD, ou proporcional derivador. O porquê do PD é porque ele vai precisar agir rapidamente em vários momentos. O proporcional, como eu vou explicar mais pra frente. Aqui, então, o sistema dele, né, o erro aqui, e aqui a correção do ângulo do servomotor. Aqui aplicando mais passo a passo, se eu aplicar somente ação proporcional, o que ele vai fazer? Com um sensor que vai ter numa das extremidades, ele vai verificar a bolinha tá no set point que eu defini. Se ele não tiver, se ele tiver mais para um lado, ele vai angular para um lado, e se ele tiver para o outro, ele vai angular para o outro. Só que ele nunca, ele vai ativar e vai pender. Daí depois ele vai medir, ele vai ver que está pro outro lado, vai ativar e vai pender de volta, e ele vai ficar oscilando e não vai ficar estável no valor que você quer, né? Se você diminuir o ganho KP, ele pode diminuir a altura da oscilação, mas não vai ficar exato no que você quer com ele sozinho. Aqui, então, aplicando juntamente ação proporcional e ação derivativa. A ação derivativa, ele vai verificar a velocidade que a bolinha tá se movendo no sistema, e com essa velocidade controlar o quanto que ela precisa atuar. Então assim você consegue setar um ponto, e com o uso sabendo se ele está no ponto ou não, e sabendo a velocidade que a bola está se movendo, você consegue fazer o controle bem estável. Que a ação derivativa ela vai ver a taxa de variação do erro, né? Então, quando o erro estiver grande, ela vai ter uma ação grande, né? Contrapondo ali para fazer com que ajuste. E quando essa variação de erro estiver pequena, ela vai diminuindo, né? E assim vai estabilizando com o tempo. Mas é isso aí. Aqui foi feito usando um valor bem pequeno do KD. A gente chega numa resposta, mas ela é bem lenta. Aumentando aqui um pouco, dobrando o valor do KD, a resposta já é bem mais rápida. E aqui aumentando um pouco mais, tanto o KD quanto o KP, ele chegou num resultado satisfatório. Sim. Ele poderia também mostrar qual foram, né, os KPs e KDs, né, escolhido para cada sistema aqui. Ia ser interessante, sabe? Pra gente saber, tipo, aqui KD é tanto e KP tanto em cada um, sabe? Que daí ia ficar bem legal da gente ver isso, né? Pra ter uma noção do aumento, sabe? O quanto que precisa aumentar para isso, né?
Mas no geral, o vídeo ele tá muito bem feito, a explicação dele tá boa, eu só acho que assim, novamente, né, ele fala um pouco pausado, eu acho que talvez ele poderia falar de uma maneira um pouco mais rápida ali. É, e é isso, eu gostei bastante, né? É, e é isso. Até mais.